Já que uma das palavras do dia é reciprocidade, eu vou passar para o outro lado aqui para chegar mais próximo da Mariana Jangiacomo, que está em Washington e vai trazer informações para a gente de como o anúncio da tarifa de Donald Trump ao Brasil tem repercutido no Capitólio, entre deputados e senadores americanos. A gente sabe que muito das questões do Brasil acabaram virando mote para discursos de apoiadores de Donald Trump. A gente viu isso nas críticas, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro. E nessa questão das tarifas, Mariana, como é que está repercutindo por aí? Yuri, o próprio Donald Trump, quando fala que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sofrendo uma caça às bruxas, ele está, na verdade, relembrando a própria trajetória, os próprios problemas na justiça. Ele usou muito esse termo, caça às bruxas, se dizendo ser uma vítima de perseguição. Então, a situação do Brasil e dos Estados Unidos, as duas situações acabam ali lembrando uma outra na visão de Donald Trump, e isso repercute aqui nos Estados Unidos. Mas agora, essa questão das tarifas está repercutindo aqui de uma forma, eu diria, tímida, Yuri, sem tantas repercussões assim. A gente teve alguns jornais falando sobre as tarifas, sim, em geral, as tarifas que Trump quer aplicar para todos os países repercutem sim, até porque tem um impacto direto na economia deles aqui. Então, eles estão muito preocupados, os americanos estão preocupados com a questão das tarifas, mas a questão do Brasil especificamente não repercute tanto. Repercutiu em alguns jornais, alguns falando inclusive sobre o alinhamento ideológico entre Trump e Bolsonaro, exatamente esse ponto que eu trouxe agora, porque aí a gente está falando de política, a gente está falando de alinhamentos ideológicos de Trump com líderes pelo mundo, até dos republicanos trumpistas com a direita brasileira. Então, enfim, aí a gente está falando de política, mas essa questão das tarifas para o Brasil está sendo interessante de acompanhar. Hoje, mais cedo, um senador republicano da Dakota do Sul, Mike Rounds, foi questionado por repórteres sobre isso, e ele se mostrou ali não saber exatamente muito bem do que os repórteres estavam falando. Ele disse que o Congresso deu uma autoridade para o presidente americano agir com relação às tarifas, ou seja, o presidente americano pode impor tarifas com base em uma série de temas, não só economia, mas também segurança nacional. E ele disse que se Trump quiser que essas tarifas do Brasil se mantenham, então se ele for contestado na justiça sobre isso, ele vai ter que se justificar, mas o senador disse que precisaria entender melhor, ver melhor exatamente quais os termos dessas tarifas impostas sobre o Brasil. Algo muito parecido disse o líder da maioria republicana no Senado, o John Thune. Também falou que precisaria ter mais contexto para saber exatamente sobre essa situação do Brasil. Então é interessante a gente observar, Yuri, que aqui existe realmente muita preocupação nesse momento com a questão das tarifas em geral. A questão do Brasil, ela é vista mais do ponto de vista da política ali, de fato, da ideologia de Donald Trump com outros líderes estrangeiros, e menos do ponto de vista econômico de fato. Até ouvi aqui os principais podcasts, os principais jornais aqui falando muito sobre tarifas em geral e até onde Trump vai com essas tarifas, quais países vai tarifar, quais os impactos disso no mercado interno, como o mercado está reagindo, enfim. E aí, no final das matérias ou dos podcasts, falavam, olha, o país mais tarifado foi o Brasil, mas sem mais explicações, sem mais contexto sobre isso. Então, a reação por aqui está sendo mais ou menos essa, uma reação tímida, mais focada em tarifas de uma maneira geral e menos focada na questão do Brasil especificamente. Agora, sobre tarifas, dá para dizer sim, Yuri, que o país está preocupado. Por quê? Nessa semana acabaria aquele prazo de 3 meses que Trump deu para suspender a implementação das tarifas recíprocas, que ele chama de tarifas recíprocas. Então, esse assunto voltou a ficar nos holofotes. Existe aqui a impressão de que Trump vai dar para trás, até aquele acrônimo, o TACO, Trump Always Chickens Out, ou seja, Trump sempre dá para trás, que acabou ficando muito popular no mercado financeiro, lá em Nova York, em Wall Street. Então, isso acalmou o mercado em alguma medida até certo ponto, porque as pessoas têm a impressão de que Trump vai voltar atrás mesmo, de tudo que ele anuncia. Mas já começa a ter um outro movimento aqui, uma outra reação, que é de que mesmo se Trump voltar atrás, não volta atrás o suficiente para que não haja impactos, para que não haja danos à economia. Então é isso que eu começo a observar aqui nas discussões, é que mesmo com Trump voltando atrás de muitas dessas decisões, e, por exemplo, ele estendeu mais uma vez o prazo para que as tarifas recíprocas entrem em vigor até o dia 1º de agosto. Mesmo assim, então, ou seja, muita coisa pode acontecer dia 1º de agosto, mas
mas mesmo assim as pessoas aqui estão receosas, porque começam já a pensar nos impactos que as tarifas, mesmo menores, mesmo depois de acordos, podem ter no mercado, nas indústrias, já que algumas indústrias já começam a lidar com os custos elas mesmas para tentar não repassar para os consumidores. Então, é um movimento que já começa a existir aqui e é nesse sentido que acontece a repercussão do assunto tarifas na economia de uma forma geral, e a política, a questão ideológica de Donald Trump é tratada de uma forma ali um pouco separada, Yuri. Mariana Jean Giacomo, muito obrigado mais uma vez falando conosco direto de lá, da Casa Branca.